Vamos lá então, eu trouxe para vocês alguns desenhos de sobrancelhas que na minha opinião tem alguns erros e eu vou explicar certinho quais são esses erros para vocês. Eu não gosto que uma sobrancelha tenha esse ponto alto muito largo ou mais largo que o ponto inicial, essa distância do começo até em cima. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para baixo. Esse ponto alto geralmente é feito quando a profissional quer arquear muito a sobrancelha. Em vez de fazer outras formas para poder arquear, ela leva a rena, leva o lápis ou arranca muitos pelinhos aqui dessa parte e deixa muito pelo aqui em cima, fazendo essa curva muito grande aqui no ponto alto. E não fica legal, não fica harmônico na minha opinião, né? O ideal seria a distância desse ponto inicial, aqui da base até em cima, manter a mesma distância até chegar no ponto alto, que nitidamente aqui tá bem diferente, né? Aqui o ponto inicial, a base até em cima, tá de um jeito e aqui até aqui tá um pouco maior, de outro jeito, né? A próxima sobrancelha é a famosa sobrancelha de vírgula. Essa sobrancelha também era muito comum nos anos 90, por aí, né? Na tentativa de arquear também, aí esse é um outro jeito de tentar arquear, que elas tiravam muito pelinho aqui de baixo, cavando muito essa base aqui, pra tentar um arqueamento. Aí acabava ficando uma sobrancelha triste, com aquele olhar triste, com esse ponto muito arredondado, e de tanto tirar esses pelos, hoje não cresce mais, né? A gente sabe que quanto mais tira o pelo em um único lugar, mais chances ele tem de parar de crescer e ficar naquele formato para sempre, digamos. Essa terceira sobrancelha, aparentemente tá tudo certo com ela, tem o ponto, a base aqui do ponto inicial, bem semelhante à parte do ponto alto. Porém, uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, principalmente quando a gente começa a trabalhar com micropigmentação, essa parte do ponto final não pode ou não deveria, né, ser muito para baixo em referência ao ponto inicial aqui, a essa base do ponto inicial. Ela deveria terminar aqui mais ou menos, ó. Ela tem que ser ou para cima, acabar o ponto final para cima um pouquinho, ou na mesma base, nessa mesma reta aqui, ó. Vocês estão vendo que ela foi um pouquinho para baixo? Isso numa sobrancelha, num rosto, dá um aspecto de sobrancelha caída, de olhar triste também. Então, isso não pode acontecer. Se a cliente quiser, na rena ou na micropigmentação mesmo, você pode dar a opção para ela de deixar os pelinhos ali, mas você nunca vai pintar ou fazer a micropigmentação até lá embaixo. O que você pode deixar, né, se a cliente optar, preferir, é deixar os pelinhos ali mesmo. Os pelinhos vão fazer a sombra ali e deixar ela um pouco mais longa. Mas não é legal deixar ela muito aqui para baixo, diferente aqui do ponto inicial. A quarta sobrancelha, essa próxima aqui, é uma dúvida que ainda tem bastante. É como fazer esse início aqui, esse ponto inicial. Se é reto, se é chanfrado, se é para dentro, para fora, o que se faz, né? Na minha opinião, eu gosto de fazer nas minhas clientes mais chanfrado, assim, exemplo dessa primeira sobrancelha, dessa, ou um pouquinho mais reto, mas nunca reto demais, a não ser que a cliente peça, né? Eu sempre pergunto a opinião da cliente, e nunca deixar a sobrancelha muito assim pra dentro, esse ponto de cima muito pra dentro, e esse aqui pra baixo, fica uma sobrancelha, uma expressão de brava, né? Eu vou deixar uma foto aí e vocês vejam que dá um aspecto de sobrancelha triste, séria, né, demais. Não fica legal, não fica harmônico com o rosto, né? Com a maioria dos rostos não vai ficar legal esse tipo de sobrancelha. Então, assim, evite. Agora, essa sobrancelha aqui é outro tipo de início de sobrancelha. Hoje em dia, a gente ainda vê sobrancelhas com esse tipo de início, né? Um início mais arredondado, que vem dessa sobrancelha de vírgula, lá dos anos 90, né? Vem com esse começo muito arredondado aqui, com falta de pelinhos, a gente não consegue dar um formato muito legal, né? Então, na rena, na micropigmentação, tintura, enfim,
a gente tem que fazer o melhor possível pra tirar esse aspecto de redondo aqui da frente, né? Que não fica tão legal. E aí, nessa mesma sobrancelha, eu coloquei outro detalhe, que seria esse ponto alto muito reto. Eu não acho que fica tão legal esse ponto alto tão marcado, assim, tão reto, né? Não fica legal essa ponta, assim. Eu sempre acabo suavizando essa ponta, fazendo um pouquinho mais arredondada, né? Um levemente arredondado, para ela acabar um pouquinho mais suave. Não ficar tão marcado, tão reto essa ponta. E aqui eu trouxe uma sobrancelha com as medidas certas, com as características certas, né, de se fazer uma sobrancelha para que ela fique harmônica, uma sobrancelha suave, que você saiba identificar os erros quando você olha para a cliente, vê que tem alguma coisa errada, fica meio assim, tá estranho, não sei o que é, vai lá e faz essas medidas, observe esses detalhes e vê se tá tudo certo. São erros que acontecem bastante, né, principalmente quando a gente está iniciando, a gente faz a sobrancelha, vê que tem uma coisa errada, não sabe identificar o que é, aí vai lá, manda a professora, tenta resolver, né? Mas a cliente não sai da maca com aquela sobrancelha que você queria ter feito realmente, né? Você já queria ter resolvido o problema ali. Então, essa sobrancelha, o que eu fiz? Geralmente, o tamanho da sobrancelha vai de 5 centímetros a 6. Aqui no Brasil, geralmente é isso. Eu pego bastante cliente com sobrancelha de 5 e 5,5, 6 já é bem raro, é bem difícil pegar esse tamanho de sobrancelha. No caso, esse aqui eu acho que eu fiz com 5, deixa eu ver. Ó. Eu fiz com 5 centímetros totais. E o que a gente vai fazer para saber onde vai ficar o ponto alto da cliente? Claro que a gente vai basear pelo que a cliente já tem, mas a gente sempre vai diminuir 2 centímetros do total da sobrancelha da cliente. Então, aqui são 5 centímetros, eu vou diminuir 2, vai ficar com 3. Ó, 3 centímetros, aqui é o ponto alto da cliente, ó, bem certinho. O ponto alto a gente vai marcar a partir de quando ela começa a descer, terminar aqueles fiozinhos que sobem e começa a descer, ó. Aqui já tá começando a descer. Desse pontinho aqui onde eu fiz os 2 centímetros, ela já tá começando a descer. Então, é aqui mesmo onde vai ser o ponto alto. E aqui algumas características, né, da minha sobrancelha, o que eu geralmente faço. Eu gosto de fazer um pouquinho mais chanfrada, né, como tá aqui, ou mais retinha também, mas eu prefiro assim mais chanfradinha. E aí eu vou seguir uma linha reta, não vou subir para arquear nem nada. Vou seguir a linha reta até o ponto alto. Chegou no ponto alto, eu vou começar a curvar até o final. Esse finalzinho, lembram? É sempre na mesma medida do começo, ó. Olha como fica mais legal, mais harmônico esse tipo de medida. Que o ponto final acaba junto com o ponto inicial aqui, ó. Sempre nessa mesma reta. E aqui é a mesma coisa, vou seguir uma linha reta. Aqui, ó, vocês podem perceber que tem a mesma medida. Eu não vou subir essa linha aqui, ó, deixando esse começo maior, mais largo, e esse aqui um pouco mais fino. Não vai ficar legal. Gente, o corpo da sobrancelha, ele tem que ter as mesmas medidas, ou medidas bem próximas. Eu vou fazer com vocês mais uma sobrancelha dessa, eu vou virar aqui, para vocês verem como eu faço. Vou fazer aqui a mesma coisa, uma sobrancelha de 5 centímetros para exemplificar. E o que eu vou fazer? Eu vou medir o ponto inicial, fazer um pontinho aqui e fazer um pontinho no ponto final. Para descobrir onde vai ser o ponto alto dessa sobrancelha, eu vou diminuir 2 centímetros, vou pegar o ponto inicial e vou marcar o ponto alto. Posso marcar aqui embaixo por enquanto, não tem problema, só para eu saber onde vai ficar. E aí, o que eu vou fazer? Vou ligar os pontos. Vou começar da base. Lembrando, né, que o ponto final e o ponto inicial, ó, tá diferente aqui. Ele pode ser mais pra cima. Ele não pode ser abaixo do ponto inicial, mas eu gosto de deixar na mesma medida. Então, eu vou fazer um pontinho aqui, ó. Tentar apagar esse. Vou colocar um pouquinho de lado aqui. Vou aos pouquinhos.
Cheguei no ponto alto, que é esse pontinho aqui, vou começar a descer. Cheguei. Agora, a mesma coisa em cima. Claro que aqui eu não tenho nenhum pelo, não tenho uma referência. Na sobrancelha da sua cliente, você já vai ter um norte. A sobrancelha da cliente vai chegar com alguns pelinhos, né, geralmente. É muito difícil a cliente chegar sem nenhum pelo, né? Acontece, sim, mas na maioria dos casos, para rena, tintura, pro design em si, ela já tem um pelinho, então você vai seguir mais ou menos o que ela tem, fazer essas medidas e melhorar o que ela já tem. Então aqui eu vou imaginariamente fazer uma espessura, né? Que como eu não tenho pelo aqui ainda, vou fazer a mesma coisa, a mesma medida até o ponto alto. Cheguei no ponto alto, vou começar a descer. Como eu falei, eu não gosto de deixar esse bico assim muito reto. Eu gosto de dar uma curvadinha aqui, uma suavizada. E aí eu vou descer até o ponto final. Olha como já fica uma sobrancelha bem legal. Aí, claro, a gente vai arrumando, né? Vai aperfeiçoando. Eu gosto de deixar esse comecinho chanfradinho, como eu já falei. Vou dar uma pintadinha aqui por dentro pra ficar mais charmoso. É bem legal fazer esse tipo de medida pra treinar. E quando chega a cliente, né, a gente já tá bem craque nessas medidas. Saber resolver os pepinos do dia a dia, né? Vamos ver aqui. Não ficou muito bonito, mas deu pra entender, né? E ficou assim.